Olá, está no ar o programa Sala de Imprensa, hoje 18 de setembro de 2015, véspera de aniversário de emancipação política, de 124 anos de emancipação política de Guarapari, hoje sexta-feira, e eu tenho aqui no Sala de Imprensa hoje, recebo aqui no Sala de Imprensa hoje um historiador que diz que não tem nada disso, não existe emancipação política dos 124 anos de Guarapari. Vamos conversar com José Amaral Fernandes Filho. Tudo bem, Amaral? Seja bem-vindo à Sala de Imprensa. Obrigado, Fabiano. É um prazer estar aqui com você, na sua TV, e a gente falar um pouquinho da história do município aí para os telespectadores da TV Sudeste, desvendar alguns mitos que existem na nossa história e que, infelizmente, eles foram adotados como verdade, algumas criações que a gente não sabe de onde que partiram e que hoje são vendidas aí como uma verdade histórica de Guarapari. Pelo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, conversando aqui em off, nessa nossa conversa preliminar, talvez seja uma criação, aquela história, né? Muito se repete um fato e acaba se tornando verdade, mas um desconhecimento, pelo que você está me falando, que é corretíssimo, concordo plenamente. Dá uma esclarecida de uma maneira conceitual, como você fez aqui para mim, e eu até agradeço por esse conhecimento adquirido, a gente está sempre aprendendo todo dia, né? Esse conceito, nós, pelo que você está me falando, realmente Guarapari não tem que comemorar 124 anos de emancipação política. Conceitua para a gente, fala para os nossos telespectadores. Bem, Fabiano, emancipar significa libertar. Então, o que acontece? Guarapari teria emancipação política se Guarapari tivesse pertencido a um outro município, o que não é o caso. Guarapari nasceu como aldeia, evoluiu para vila em 1679 e daí evoluiu para cidade em 1889. Então, Guarapari nunca se separou de lugar nenhum. Guarapari sempre foi Guarapari. E sempre teve uma certa autonomia política. Então, se Guarapari tivesse sido, por exemplo, um distrito, ou de Vila Velha, ou de Anchieta, ou de alguma outra região aqui perto, e tivesse tido essa independência separado, aí sim, aí nós teríamos uma emancipação política, o que não é o nosso caso. Então, é correto que a gente comemore 124 anos de cidade, que nós somos elevados à categoria de cidade. Mas aí fica a questão, e o restante da nossa história? Sabe, todos os lugares do período de Guarapari, que foi fundado em 1585, apesar de nós termos notícias anteriores de 30 anos antes de Guarapari. Então, por exemplo, existe uma carta jesuítica de 1555 em que se fala de Guarapari. Sabe? Fala-se sobre a migração de uma tribo que veio de Niterói. Niterói, Piúma ou Niterói Rio? Não, Niterói, Rio de Janeiro. Essa tribo estava num período conturbado no Rio de Janeiro, no período da guerra com os franceses, que queriam criar lá uma colônia francesa, a França Antártica, e esses índios eles estavam sendo massacrados pelos índios aliados dos franceses e os franceses, porque eles eram aliados dos portugueses. Então, um acordo entre o Vasco Fernandes Coutinho, o primeiro donatário da capitania, o padre Braz Lourenço, que era o jesuíta aqui na época, e essas tribos, cujos caciques eram irmãos, um era o Maracaiá-Uaçu e o outro era o Guará-Uçu, o Cão Grande, Guará, Cão ou Lobo, o Sul Grande, vieram para cá, e o Guará-Uçu veio para Guarapari. Então esse nosso nome de Guará tem uma origem ainda mais, porque já lá atrás já tinha um cacique aí com o nome de Guará. Sim, a gente também pode levantar mais uma interrogação na nossa história. Até porque um fato curioso também é que ninguém nunca viu um Guará em Guarapari. Não falo de hoje em dia, eu falo em relatos históricos mesmo. As cartas jesuíticas elas são muito claras, elas falam da fauna, da flora, do modo de vida dos índios, elas falam de tudo. E quando chega em Guarapari, nenhuma delas fala de Guará aqui.
Tá? Então, a nossa história ela é mais cheia de lacunas do que cheia de certezas. Por se falar em não se ver um Guará aqui, aqui em Guarapari, salvo engano, o seu Duarte, Manuel Duarte, criava em cativeiro alguns Guarás. Sim. Mas em matéria de televisão, de jornal, eu realmente também nunca vi. Você vê Guará em outras regiões do país, menos em Guarapari. Não é uma ave nativa daqui, como você vê a garça, como você vê outras, coruja buraqueira. Você não vê Guará. Realmente, a única notícia que eu tenho é que o seu Manel criava aqui Guará em cativeiro. Sim, e até porque o Guará ele é uma ave que tem hábitos alimentares peculiares. Então, ele tem a pigmentação avermelhada. Por quê? Porque ele se alimenta de crustáceos. Então ele jamais ia comer no pari. Por quê? Porque no pari ficava o peixe. O pari é uma marapuca, digamos assim. Era uma espécie de armadilha, um cercado que fazia na maré cheia, fazia um cercado de bambu nesse trecho de maré que não dava. Quando a maré secava, os peixes que estavam ali presos eram recolhidos pelos índios. E segundo o que é tido como história aqui em Guarapari, os guarás iam comer os restos nesses paris. Mas o guará não come peixe. O guará come caranguejo, come camarão, por isso que a coloração das penas deles são avermelhadas, diferente da garça branca, que se alimenta de peixe. Então é mais uma lacunazinha que a gente tem na nossa história. Por falar em emancipação, você colocou uma questão curiosa aqui, é que nós não nos separamos de nenhum outro município. E aí você me colocou alguns municípios vizinhos nossos aqui que se separaram de Anchieta. E aí a gente chegou à conclusão aqui, aliás eu cheguei, né, você sabe, eu cheguei à conclusão que Anchieta era grande. Fala pra gente de alguns municípios que se separaram de Anchieta. Sim, Anchieta era enorme. Então, de Anchieta surgiu Piúma, que era um distrito de Anchieta, Iconha, que também era uma região interiorana de Anchieta, Alfredo Chaves. Alfredo Chaves, essa nós não falamos antes. Alfredo Chaves também. Alfredo Chaves, o interessante é que ficou com um pedaço de Anchieta e um pedaço de Guarapari. Então, há pouco tempo atrás, até se eu não me engano, nos anos 50, Sagrada Família, que hoje pertence a Alfredo Chaves, pertencia a Guarapari. Tá? Então, só que nenhum outro município se desmembrou de Guarapari, de fato. E nem Guarapari se desmembrou de outro município. Então, Guarapari, como eu falei, ele nasceu aldeia, evoluiu para vila, e o interessante é o quê? Que quando evolui para vila, muda a situação administrativa. Porque a aldeia ela era administrada pelos jesuítas. Quando se torna vila, passa a ter um governo civil, passa a ter uma Câmara Municipal. Então, Guarapari passa a ter, em 1679, Casa de Câmara, Cadeia e Pelourinho, que são os 3 símbolos do poder real português na colônia. Então, toda vila tinha que ter Casa de Câmara, que era para quê? Para aplicar as leis de Portugal aqui na colônia, a Cadeia, para quê? Para mostrar que havia justiça para os brancos que cometiam crimes, e Pelourinho, para mostrar que havia justiça para os negros que cometiam crime. Essa estrutura administrativa, essa estrutura civil, como você colocou, passou a existir a partir da categoria de vila. Sim, a partir de 1679. Então os padres saem de cenário, e um fato interessante é que acontece o abandono da igreja que a gente chama hoje da matriz antiga. Sabe, os jesuítas, quando eles vão embora, ali era a capela dos jesuítas. E o Francisco Gil de Araújo, que foi o último donatário da capitania do Espírito Santo, que investe em Guarapari, que talvez seja a pessoa que mais investiu em Guarapari, que mais se dedicou a Guarapari. Ele construiu a Casa de Câmara, ele transformou Guarapari numa vila. E realmente queria ver essa vila florescer, prosperar. Só que ele não teve tempo para isso, ele faleceu antes. Desculpa, só fazer uma correção, ele não foi o último donatário, ele foi o penúltimo donatário, ficou o filho dele ainda como herdeiro, mas só que depois do falecimento dele, Guarapari estagnou.
E foi construída também por determinação dele a igreja que hoje é a ruína. E que também existe um mito dessa igreja que ela nunca teria funcionado como igreja, que ela teria pego fogo durante a construção, o que é um mito. A gente tem também uma carta de 1728 de um cidadão guarapariense chamado Pedro Teixeira de Ávila, que ele escreve uma carta ao rei reclamando que em Guarapari a matriz não tinha um pároco e que as pessoas estavam morrendo, estavam nascendo, estavam se casando sem receber os sacramentos, e que a vila estava envolvida no pecado porque não tinha um padre para administrar os sacramentos para os moradores. E aonde que entra, a gente vai fazer um intervalo, mas antes eu queria que você colocasse, onde é que entra o Anchieta hoje, São José de Anchieta, na história de Guarapari? O Anchieta é fundamental. O Anchieta, ele lançou a pedra fundamental de Guarapari, o marco de Guarapari hoje, o que eu tenho como marco da nossa cidade, que é a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que a princípio, quando foi criado por Anchieta, não era dedicada a Nossa Senhora da Conceição, mas a Santana. Então era a Capela de Santana que foi edificada pelo padre Anchieta, e que depois, e que gostava tanto de Guarapari, que a maior parte da obra literária dele, dos autos de Anchieta, dos 12, 3 são para Guarapari. Então ele teve uma dedicação tanto a Anchieta, que hoje leva o nome dele, a Guarapari. Interessante que muito pouco se explora, muito pouco se fala da participação, né, da fundamentalidade, se é que eu posso dizer assim, de Anchieta para Guarapari. Você está colocando agora que ele foi fundamental. E aí tem mais 3 obras que muito pouco isso se valoriza também em Guarapari, 3 obras literárias, né, que isso é cultura e muito pouco isso se é valorizado aqui. Muito pouco se fala de Anchieta. Eu lembro, não sei hoje, mas eu lembro quando eu estudava no primário, naquela época primário, de primeira a quarta série, a gente via uns 2 anos alguma coisa de Anchieta. Tinha lá nas nossas pontuações, nossos professores, inclusive, graças a Deus, todas as minhas professoras de primeira a quarta série estão vivas aí, e elas não vão me deixar mentir. Inclusive, uma nos assiste, né, que é a Zezé, a esposa do Nilson, lá na Praia de Morro. Um grande abraço para você. E ela foi a primeira série, né? Mas tem outras 2 que tinha lá nos apontamentos alguma coisa, mas era pouco de Anchieta, né? E talvez por nós fazermos parte desse contexto, dessa localização geográfica, teríamos que explorar um pouco mais de Anchieta e agora talvez até ganhar alguns louros, né? Lucrar alguma coisa, algum dividendo com essa proximidade do nome aqui de São José de Anchieta. Sim, mas isso tudo, Fabiano, eu acho que a gente pode colocar como uma consequência, por exemplo, até mesmo dessa data criada e dessa insistência em se comemorar 124 anos, quando a gente deveria estar comemorando pelo menos 430 anos. Sabe? Então, o que ficou antes desses 124 anos? Qual que foi o legado histórico que a gente está deixando para trás? Anchieta, Francisco Gil de Araújo, grandes nomes que realmente trabalharam por Guarapari. Sabe, que se dedicaram a Guarapari. Então é exatamente esse desconsiderar dos 124 anos para trás, onde a gente perde na história, né? Sim, existe até um ditadozinho que diz que quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Nós estamos conversando aqui com José Amaral Fernandes Filho, historiador, e pelo que você está vendo aí, né, se você não conhece o trabalho dele, se você não conhece este conhecimento do qual ele detém, é bom que você está conhecendo agora. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, e se você chegou agora no finalzinho desse primeiro bloco, não tem problema, que você não perde nada. Aqui são 24 horas de programação 100% de Guarapari, e você pode acompanhar também todas as nossas entrevistas, todas as nossas produções, os nossos vídeos estão no nosso canal no YouTube, que tem mais de 1.200 vídeos. E todos os links estão na nossa página também no Facebook. Você acessa facebook.com/TV Sudeste, acha lá todos os links, compartilha, curte e assiste. Se você não viu a televisão, pode ver na internet. Daqui a pouco a gente volta com Sala de Imprensa. Até já.